Olá, começamos mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino e como conciliar a vida pessoal com o trabalho. E quem está aqui para responder as nossas perguntas, bater um bate-papo bem legal, é a doutora Flávia Marques, que é nutricionista e também esteticista. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. E primeiro, gostaria de agradecer o convite, me sinto honrada em estar aqui no seu programa. Eu que agradeço por estar aqui, por aceitar, o nosso convite aqui para falar sobre esse tema que está em alta hoje em dia, para a mulherada que está nos assistindo em casa, não é mesmo? Agora, você como empreendedora, me conte como foi que você começou a empreender. Olha, meu início do empreendedorismo é interessante quando eu falo sobre isso, porque eu sempre digo que empreender é meu sobrenome, né? Então, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre estive empreendendo, né? Sempre estive ali vendendo alguma coisa, então sempre tive esse sangue para o negócio, para as vendas. Então, empreender fez parte do meu início com o mercado em si, né? Toda vez que se pensava em vender alguma coisa, eu estava lá no meio. E os desafios, como foram? Os desafios de empreender realmente foram grandes, porque quando eu decidi empreender de uma forma substancial, eu estava no meio da pandemia. Sim. Eu tinha me formado em nutrição, estava atendendo em alguns consultórios que eu locava por hora, e quando eu estava ali com um volume de pacientes que não me permitiam mais, naquele ambiente em que eu estava, conseguir mais horários, eu comecei a observar que naquele momento era a hora de eu empreender, de eu montar o meu próprio negócio ali, até para suprir a minha necessidade de horários. E quando eu tive essa necessidade, eu estava no meio da pandemia, né? Então, em março, foi decretado o lockdown. Então, em julho, eu fechei o meu primeiro contrato do consultório, que começou a funcionar ali por meados de outubro, novembro, né? Porque a gente passou por um bom período em obras. Foi um tempo difícil também, porque estávamos no meio da pandemia. Então, o meu início em empreender, de fato, foi bem turbulento, mas no final deu tudo certo. Os obstáculos aparecem, né? Aparecem, mas eu costumo encarar esses obstáculos como oportunidades de aprendizado e de crescimento, né? Então, todos eles me ensinaram muitas coisas e vencê-los me trouxe aí uma carga de sabedoria, né? Nessa área muito grande. E hoje eu aplico na minha vida e também ensino outras pessoas a também empreenderem, né? Interessante, muito legal. Agora você falou da nutrição, que foi o seu primeiro início, né, na área do empreendedorismo. E como esteticista? Pronto, como esteticista, começou na mesma vertente da nutrição, né? Sim. Eu tive uma colega que me ofereceu uma parceria nessa área. Ela estava vindo de outro estado, na verdade, então eu era dona do espaço e ela trabalhava com estética. Então, ela me fez uma proposta. Flávia, vamos fazer uma parceria? Você tem o espaço, eu trabalho com estética. Então, a gente chama os pacientes, né? E a gente faz ali uma divisão dos lucros em relação a esses atendimentos. Foi quando a estética começou a entrar na minha vida. Então, quando eu já estava fazendo um investimento considerável na área da estética, comprando aparelhos, essas coisas, eu me vi também na necessidade de tentar entender para que aqueles aparelhos serviam, até porque eu tinha uma parceria com ela que não era em relação ao espaço. E os aparelhos eram meus, né? Então, eu precisava pelo menos saber como que usava aqueles aparelhos, até porque no momento que ela já tivesse uma quantidade de pacientes suficiente e quisesse montar a clínica dela, a gente também conversava muito sobre isso. No momento que ela tivesse essa possibilidade, era só conversar comigo e a gente se ajustava, né? Então, quando eu vi que a gente já estava ali com a quantidade de pacientes, né? Que eu imaginei, cara, daqui a pouco ela vai ir pro lugar dela, vai seguir a vida dela, e é bom que isso aconteça, né? Eu torci para que isso acontecesse com ela. Eu ia me ver ali no meio de várias coisas da área da estética sem entender para que serviam, né? Então foi quando eu comecei a procurar cursos na internet
E depois de pensar um pouco mais, como eu gosto muito de estudar, eu pensei, por que não fazer uma nova faculdade, né? E entender de fato todo o processo ali em volta da estética. E foi quando eu entrei na estética, na faculdade, e eu me apaixonei pela área, muito vaidosa desde sempre, embora não era usuária de clínicas de estética, eu nunca fazia nenhum tipo de procedimento, mas viver aquilo na faculdade despertou algo em mim, assim, maravilhoso. Interessante. Aí você agora atua nas duas áreas, nutrição e estética. Isso, hoje eu atuo nas duas áreas, tanto com nutrição como com estética. Hoje menos com nutrição, até porque a minha vertente dentro do atendimento nutricional sempre foi mais voltado para a área oncológica, não tanto para a área do emagrecimento, que é quando a gente junta mais a relação da estética, né? A gente consegue fazer um link com a estética. Então hoje eu atendo muito menos nutrição, hoje eu tô mais mesmo voltado para a área da estética. Ou seja, você faz muita coisa, né? Porque eu já tô ligada que você é professora também universitária, dá cursos, né, por fora e tudo mais. Sim. Ou seja, como equilibrar? Porque a gente está falando aqui de equilíbrio, não é mesmo? Entre a vida pessoal e o trabalho. Então, como é que você consegue lidar sendo uma empreendedora, professora, né, esteticista, nutricionista? Me conte, é muita coisa. Eu acho que o fator primordial da gente conseguir conciliar é ter realmente uma agenda, tá? Ter uma agenda e ali, junto com essa agenda, priorizar, né? Então, é importante que a gente coloque realmente no topo dessa lista dos nossos afazeres, as coisas que são importantes não podem ser, digamos assim, passadas para depois. E a nossa família também é uma delas. Então, eu costumo sempre reservar horários ali para minha família, para passear, para descansar também, porque é importante, né? Isso. Eu, como uma empreendedora nata, a mente do empreendedor e da empreendedora é um pouco diferenciado. Você também é empreendedora, né? Você sabe do que eu tô falando. Então, a gente está sempre pensando em como melhorar o negócio, a gente está sempre bolando estratégias, né? Para aumentar o faturamento dos nossos negócios também. Então, conciliar isso com a família acaba sendo um pouco difícil, mas a agenda é o que faz realmente total diferença. É difícil, mas não é um obstáculo. Com certeza não. Agora me conte, a gente sabe que as mulheres às vezes têm dificuldade de conciliar e às vezes por causa disso não inicia a sua carreira no empreendedorismo, apesar da vontade, né, que a gente conhece. Eu conheço muitas mulheres que têm vontade, mas dão um pé para trás porque acreditam que não vão dar conta. Então, com planejamento, tudo é possível, né? Porque eu comecei a empreender, eu já era casada, tinha 2 filhos, 4 pets. Então, assim, não foi fácil. Eu não vou romantizar que empreender é fácil, porque empreender é trabalhoso, na verdade, mas também não é difícil. Então, assim, eu sei que muitas não começam, às vezes, por medo, né, dessa situação, da cobrança que tanto vai trabalhar fora, como volta para casa, trabalha em casa também, mas a gente tem que acreditar no nosso potencial. Então, você mulher, né, que deseja empreender, primeiramente, acredite no seu potencial, tá? E comece pequeno, se for necessário, né, dentro ali de todas as suas possibilidades. E, na medida do possível, o medo, a gente vence como? Vence com estratégia, com planejamento e também com coragem, porque, apesar do que muitas pessoas pensam, a coragem não é a ausência de medo, porque mesmo com coragem e fazendo, a gente ainda continua com medo, muitas vezes. Mas essa questão do planejamento faz com que a gente tenha mais segurança. Então, a gente fica com aquela sensação de medo um pouco mais controlada, né? Então, é possível sim empreender mesmo com medo, mesmo com todas essas cobranças e, principalmente, que a mulher acredite no seu potencial, que é primordial. Inclusive, não tem idade para isso, né? De maneira nenhuma, não tem idade. Eu comecei a empreender já depois dos 30 anos. Então, assim, às vezes a mulher também se cobra uma carreira, né? Ai, meu Deus, eu já estou perto dos 30 anos e ainda não tenho um negócio, ou ainda não tenho um emprego fixo, ou ainda não está no patamar ali financeiro que ela gostaria de estar. Mas não existe idade. É possível empreender com 40 mais, 30 mais, 60 mais, 70 mais. Não tem idade de forma nenhuma. Exatamente. E o apoio familiar também é importante, né? A gente pensa muito como mulher em como dar conta, né? Você já explicou aí do planejamento, né? Que é muito importante. Mas a família também precisa ser nosso alicerce, né? Nosso apoio.
né? Então, como é que o suporte da sua família te ajudou, né, a enfrentar esses desafios? Olha, o suporte da família, ele é essencial, tá? Não vou dizer que não ter o suporte da família inviabiliza empreender, tá? Porque é possível sim empreender mesmo quando a gente não tem uma rede de apoio. Por exemplo, a gente pode montar um negócio na nossa casa. Sim. Mas para o nível de empreendimento que eu pude empreender, na verdade, que eu pude fazer na minha vida, foi graças à rede de apoio que eu tinha, né? Até porque eu comecei a empreender, eu já era mãe, né? E meus filhos tinham ali por volta de 10 e 4 anos, por aí. Então, assim, eram crianças que ainda demandavam muito, né? Do nosso tempo, da nossa atenção. Então, a família foi primordial. E quando eu falo de família, quando eu comecei a empreender, meus pais não moravam aqui. Então, o meu porto seguro, realmente familiar, foi o meu esposo. Então, se hoje eu posso dizer que eu sou uma empreendedora como sou, eu devo também isso a ele, por todo esse apoio que ele me deu durante esse tempo. Que é muito importante, né? Muito. E como é que você enxerga o cenário do empreendedorismo feminino? Você acha que precisam de mudanças? Então, eu acho que o empreendedorismo feminino, ele vai mais do empoderamento dessas mulheres. Delas entenderem que elas são capazes como qualquer outra pessoa, como homens, por exemplo, né? Hoje a gente fala tá falando sobre empreendedorismo feminino, então a gente, querendo ou não, a gente se compara, né, com a classe masculina, querendo ou não. Mas as mulheres, elas precisam acreditar no seu potencial, porque a mulher, quando ela resolve empreender, ela é uma força da natureza, assim, gigantesca. E dá conta, né? Porque dá dá super conta. Então, as mulheres precisam acreditar em si mesma. O cenário do empreendedorismo feminino tem muito para crescer ainda. Já está bem gigante, né? A gente tem muitas mulheres empreendendo hoje em dia, mas acreditar no próprio potencial faria muito com que muitas outras mulheres também fossem aí por esse caminho do empreendedorismo. Uma dica aí para nossa telespectadora que está assistindo, né? Não deixe no papel, né? Inicie. Se você tem objetivo, se você tem, né, alguma ideia em mente para empreender, mesmo que seja de baixo, né, em casa ainda, aos pouquinhos, até você se tornar grande, isso aí é fantástico. Tem muitas histórias brilhantes por aí que a gente, né, pode trazer aqui para vocês, pra gente servir de apoio e incentivo umas às outras. Agora, para finalizarmos esse bloco, eu quero a dica final para nossa telespectadora que está lá do outro lado da tela, e deixe também o seu contato para quem quiser, né, falar um pouquinho sobre a temática ou até mesmo sobre a estética e nutrição. Não deixe para depois. Não importa a sua idade, a gente sempre vai achar que poderia ter começado antes. Então, o hoje é o mais próximo do tempo que você pode começar. Então, simplesmente comece com planejamento, acredite no seu potencial, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E o seu contato? O meu número é 799-9872-7202. Então, estou disponível também para, né, responder aí perguntas sobre o empreendedorismo, né? Quem quiser também fazer algum dos meus cursos, né? Ou ser minha paciente na área da estética ou da nutrição, também estou à disposição. E o Instagram você tem? doutora.flaviabarreto é o meu Instagram. Então, sigam lá, pessoal. E a gente finaliza esse bloco, mas já estamos de volta. É rapidinho, tá? Não sai daí. Na Derma Center, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado. Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantimos segurança e resultados eficazes. Aqui, sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação e descubra o melhor da estética na Derma Center.